Você se considera uma pessoa ateísta, religiosa ou universalista? Quais são os pontos principais de equilíbrio e desequilíbrio que essas três categorias possuem? Confere com a gente nesse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Início do Despertar. E para o vídeo de hoje eu decidi trazer este tema envolvendo três categorias de pessoas para entender um pouco como que nós atuamos dentro dessas três categorias no equilíbrio e no desequilíbrio. Lembrando que a ideia deste vídeo é para que nós possamos fazer uma autoanálise e entender em qual quadrante aqui comentado nós estamos para que ações possam ser tomadas. Afinal, estamos encarnados no planeta Terra, temos ainda muito o que trabalhar. Muito bem, pessoal. Prestando atenção nessa lousa que está aqui do lado, ela vai se expandir na tela para que a gente possa visualmente acompanhar a estruturação que eu fiz aqui para o nosso vídeo de hoje. Pois bem, como falamos então, estamos dividindo em três categorias de pessoas, sendo elas ateístas, ou seja, não acreditam em Deus, não acreditam em nada do que é trazido pela espiritualidade, basicamente isso. Existem muitas outras coisas que nós podemos trazer aqui, tá? Segundo item, pessoas religiosas, e aqui nós sabemos que existem muitas religiões, principalmente no Brasil. Então aqui é de uma maneira geral que a gente vai abordar isso, porque se a gente falasse de cada religião, teríamos que ter um vídeo muito longo. E em terceiro, as pessoas que são universalistas. Então nós vamos colocar ali as principais características ou principais tendências que cada opção aqui pode ter, ok? Começando então pelas pessoas ateístas em equilíbrio. Qual é o comportamento que elas tendem a ter estando equilibradas? Vamos lá. O primeiro item então é respeitar opiniões diferentes e estar aberto a conversar. Conversar sobre o quê? Estamos aqui falando de espiritualidade, é um canal de espiritualidade. Mas para pessoas que são ateístas, elas não acreditam num Deus, em forças e energias, ou talvez ali estão num processo como qualquer outra pessoa, certo? E quando a gente fala em respeitar opiniões diferentes, imagine uma conversa entre duas ou mais pessoas, onde essa pessoa principal dessa nossa simulação, desse nosso diálogo, ela é ateísta. Ok. E ela começa a conversar com outras pessoas que podem ser ateístas ou religiosas ou universalistas ou qualquer outra categoria que você entenda que exista também. Eu decidi colocar só essas três aqui para a gente não estender muito no vídeo. E as pessoas ali falando, eu acredito nisso, eu acho, eu tenho experiência, eu gosto ou não gosto, e a postura legal de quem está em equilíbrio ali, focando na pessoa ateísta, é, pô, legal, bacana que vocês têm essa opinião, eu penso diferente, isso eu concordo, eu discordo daquilo, e boa, sem gerar mágoa, sem gerar problema com ninguém. Interessante, né? O ponto número 2 é que elas não tentam convencer outras pessoas que pensam diferente que a sua opinião é correta. Então está muito bem aliado ao ponto número 1. Ponto número 3, se for provado cientificamente, empiricamente, que tal coisa existe, tal situação é verdade, eles estão abertos, porque eles usam muito o raciocínio lógico, que é o ponto número 4. Ou seja, eles são bem empíricos, bem científicos. Não fica no abstrato, mas a fé, mais isso e aquilo. É o que é palpável, é o que é tangível para eles. Né? Como pontos 5 e 6, eles têm um bom coração, fazem o bem, só que é uma visão diferente, né? Não tem apegos a certas coisas que outras categorias aqui podem ter. É o que é assim, eu sei que isso é o certo, ou eu acho que isso é o certo, e tá tudo certo. Tanto é que a espiritualidade traz que existem muitas pessoas que são ateístas, que elas, quando desencarnarem, vão direto para planos superiores. E tem muitos religiosos ou universalistas que, quando desencarnarem, é lama.
Ponto número 7. Por eles não acreditarem em outros seres, em Deus e outras coisas mais, eles acabam se consorciando a seres de luz sem saber. Olha que interessante. Por quê? Porque fazem bem, têm um bom coração, não quer dizer que não tem um caminho, um certo caminho de evolução pela frente, muito pelo contrário, né? Estamos falando de nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra. E o ponto número 8, não necessariamente utilizando esses termos, mas eles têm essa noção de que eles precisam fazer o bem e que isso gera outras ações benéficas para a sociedade, para o país ou para o planeta como um todo. Agora vamos aos pontos de tendência no desequilíbrio para os ateístas, né? O primeiro deles é ser radical e o segundo é desrespeitar opiniões diferentes, né? Será que isso são só para os ateístas? Será que os religiosos e os universalistas também entrariam nesse problema? É comum a gente ver, né? Pessoas que só aceitam o que elas fazem e o que elas acreditam, né? Ainda bem que eu nunca passei por isso. E o que a gente tem que ver é se a gente identificar, se nós nos identificarmos em um desses itens de desequilíbrio, começa a nossa lição de casa. E a propósito, esse vídeo está me trazendo bastante lição de casa, viu? Número 3. Afirmar que o que não pode ser visto, que ele não pode ver, não existe. Será que isso também não acomete às outras pessoas? Mas, dentro do ateísmo, digamos assim, isso é mais comum. Eu não vejo, não consigo tocar, segurar. Então, não existe. Ele pode também, ou estas pessoas podem também desrespeitar a crença e atitudes de outras pessoas. E aí começam a aparecer problemas também muito graves, porque não tem problema nenhum você estar nessa encarnação sem acreditar em nada, mas sendo uma pessoa boa, fazendo bem, respeitando outras pessoas, não tem o menor problema, né? O que a espiritualidade traz é que muitas vezes pode ser um planejamento da reencarnação daquele indivíduo que ele realmente chegue aqui, né, claro, no véu do esquecimento e que ele não acredite em nada, porque ele era muito fanático em outra reencarnação, então ele vem para dar uma segurada, para dar uma limpada. Mas é uma pessoa boa, então tá tudo certo, né? Já o item número 5, que é se consorciar a energias ou seres trevosos sem ele saber, isso pode acontecer bastante em várias ocasiões. E aqui tem um problema mais grave, porque uma coisa vamos pegar um exemplo clássico aqui, né, que a gente aprende ali para quem estuda em livros espíritas, por exemplo. Eles falam sobre obsessores, que se você fizer alguma coisa ruim, esses obsessores eles aparecem, vamos colocar assim, de maneira bem básica, né? E eles fazem algum mal a você. Imagina quem acredita que só se alguém ver é que vai acontecer alguma coisa com ela. Ela pode se envolver em problemas gigantes. Então, lembrando que nós estamos falando aqui do desequilíbrio, certo? Número 6, a pessoa vai para o materialismo extremo. Então, quando a gente fala de materialismo, ninguém aqui está falando ou criticando que nós não podemos ter bens materiais, ter dinheiro e etc, tá? É o famoso quanto mais melhor, sendo que utilizado da maneira correta, tá? O problema do materialismo é que se a gente não considera certas coisas que são da espiritualidade, a gente perde uma fatia gigantesca, né? Afinal, o mundo primário é a espiritualidade, aqui é secundário, né? Se a espiritualidade, por algum motivo, decidir extinguir o planeta Terra, a espiritualidade continua, né? Então, aqui é secundário, o plano espiritual é primário, tem prioridade, certo? E o último, que é o número 7 desta lista, é acreditar em injustiça. Então, se não existe um Deus, a fonte, o Criador, quem que comanda? Nós somos um acidente biológico que aconteceu alguns bilhões de anos atrás, e aí, por sorte, evoluímos
ou tivemos a chance de começar a evoluir e viemos do macaco para cá. É só uma ideia, não estou falando que sempre é assim, mas aí a gente fica, né, com uma visão, eu diria que um pouco limitada, né? Legal, pessoal. Agora falando de pessoas religiosas, ou seja, aquelas pessoas que possuem religião. Só um parênteses aqui, lembrando que em alguns vídeos também aí, sérios da espiritualidade, eles comentam que um dia, e esse dia não está tão longe nos tempos aí de Deus, que o planeta Terra também será um planeta onde não existirá religião. Afinal de contas, vocês já ouviram falar de algum arcturiano que é espírita, algum siriano que é umbandista, algum pleiadiano que é evangélico, ou mesmo algum ser de qualquer outro planeta que é católico, judeu, qualquer outra religião que a gente conheça? Não tem, né? Não é porque a gente não escuta, não tem de verdade, porque esses caras já ascenderam a um ponto em que não existe mais religião. Então, por isso que nós estamos aqui falando dessas três divisões ou categorias para a gente poder se situar e ver o que mais se encaixa na nossa evolução. Pois bem, então a tendência do religioso no equilíbrio é também respeitar a opinião das pessoas. Então você pode ter uma rodinha aqui de conversa, um espírita, um evangélico, um candomblessista, um umbandista, um judeu, um ateu, qualquer coisa. E aqui, dentre todas essas categorias que já falamos, todo mundo vai falar, olha, ou deveria falar, né? Olha que interessante, esse ponto de vista diferente, não tem nada a ver com o que eu acredito, eu pratico, isso daqui para mim não faz sentido, mas eu respeito o seu ponto de vista, tá tudo certo, você com o seu aí, eu com o meu aqui, e ótimo, né? Outro ponto que nós temos com um religioso em equilíbrio é que ele não tenta convencer os outros sobre a sua opinião. Então ele não vai forçar você a ir na igreja dele, no templo dele, no terreiro dele, no centro ou qualquer outra localidade. Ele não vai fazer isso por quê? Porque ele sabe e ele gosta do que ele faz, para ele faz sentido e tá tudo bem a outra pessoa ter uma opinião diferente. E todos convivem bem juntos, não é mesmo? O item número 3 é que cada um, à sua maneira, fortalece a conexão com algo maior, né? Até teve uma outra palestra que eu assisti que perguntaram assim para o entrevistado: você acredita em Deus? E aí esse rapaz responde: qual Deus? No meu ou no seu? E aí o entrevistador ficou pensando, né? Ele porque quando a gente pergunta se a gente acredita, se o outro acredita em Deus, você projeta o seu Deus para ver se a pessoa acredita. Só que sem isso de maneira automática, né? Talvez inconsciente. E aí, então a resposta dele foi muito sábia. Eu acredito no meu Deus. O seu eu não conheço, mas o meu eu acredito. Aliás, eu tenho certeza. Foi uma resposta muito interessante. Os pontos 4 e 5 são bem interessantes, né? Porque, como eles estão em equilíbrio, eles conseguem conexão com seres e com energias superiores. Aí nós temos um ponto, né? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas vocês conseguem sacar o que é, eu espero. Ponto número 4. Conexão aí superior, né? Com seres e energias de luz. Ponto número 5. Dependendo da religião, você consegue consegue identificar quais são essas energias ou esses seres e você consegue fazer interações diversas, né? Então, na sua religião, né, se você for uma pessoa religiosa, na sua religião, quando você se conecta, por exemplo, para você, para cima só existe Deus? Existe Deus e o Espírito Santo? Ou existe Deus e você entende um pouco mais o que é o Espírito Santo e existe uma infinidade de espíritos, irmãos ou irmãs que fazem parte da espiritualidade? Como que funciona para você? Coloca aqui nos comentários, é importante para a gente ver a diversidade das opiniões. Ponto número 6.
As pessoas nessa categoria em equilíbrio entendem também sobre ação e reação, não necessariamente nesses termos, podem ser utilizadas outras terminologias, mas elas já sabem, né? Elas entendem também que elas precisam fazer o bem e que isso de alguma maneira, direta ou indireta, num tempo presente ou futuro, isso acabar voltando de alguma maneira, né? E aproveita nesse momento aqui do vídeo que está cada vez ficando mais legal, já deixa aquele like no vídeo e clique no botão inscrever-se do canal e checa se as notificações estão ativadas para você. E o ponto 7 aqui, dependendo da religião, é claro, as pessoas elas consideram entender, né, e aceitar sobre reencarnação. Então muitas religiões não têm esse conceito. De algumas religiões isso foi extraído, né, foi tirado, e de outras religiões a base para você começar a sorrir nessa religião, maneira de dizer, trata-se de reencarnação. E uma reflexão sobre esse ponto 7, sobre reencarnação, você já reparou a quantidade de informação que a gente tem cada vez ficando maior, esta disponibilidade de informação sobre espiritualidade? E aí todas elas vêm recheadas de coisas muito interessantes a serem analisadas, né? E também vem aumentando muito as conversas, discussões e relatos sobre reencarnação. Então, logo mais eu vou postar um vídeo sobre isso também. Bom, e agora passando para pessoas religiosas que estão em desequilíbrio. Aqui eu tive que dividir entre duas lousas, porque aqui o bicho começa a pegar para a nossa humanidade. Item número 1, desrespeita opiniões diferentes. Isso a gente vê bastante, né, pessoal? Só a minha religião presta, só a minha religião funciona e por aí afora. Aliado ao item número 1, o número 2 traz que só o meu caminho é o correto. Então, só a minha igreja salva, só o meu Deus salva, só o meu Jesus salva, só o meu terreiro é o que funciona, só o meu centro é o que faz caridade e benevolência e etc. E tem um ponto interessante aí para discussão. Você já parou para pensar que nem todo planeta acredita em Jesus Cristo? Sabe que ele existiu e por aí afora? Então, se a gente imaginar que somente as pessoas que foram batizadas nas águas de Jesus terão salvação? Será? Esse ponto aqui dá para a gente explorar bastante, puxando não só para uma religião, mas puxando críticas de outras também. E no caso não é a religião em si, mas são as atitudes que as pessoas tomam dentro das religiões, né? Porque como já foi explicado, Deus está em todas as religiões. Todas as religiões conseguem nos ajudar demais. O ponto que estraga aí é a atitude de algumas pessoas, ou de muitas, né? Bom, ponto 3, desrespeita as crenças e atitudes. E ponto 4, só o seu Deus é correto. Isso já comentamos um pouco aqui, né? Número 5, idolatrar seres de luz ou seres das trevas. Esse é um problema que acontece aí também, né? Às vezes você vai em uma igreja ou você participa de determinadas reuniões, missas, orações, rituais, qualquer coisa do tipo, tá? E aí você vê as pessoas, a última coisa que se comenta ali é Deus, é a fonte. Ah, porque é o fulano, é ciclano, é beltrano. E aí, além do mais, tem as pessoas ainda que idolatram seres das trevas, né? Então, achando que estão fazendo bem, ou mesmo na maldade. Não, eu quero sim, eu dou aqui tais coisas para esse ser das trevas, para que ele me ajude. E aí tem um baita problemão nisso daí, né? E esse ponto de oferecer certas coisas a certos espíritos pode trazer um problemão, que esse é o próximo item aqui da lista, onde as pessoas às vezes se perdem em rituais macabros, achando que estão fazendo o bem e no final estão se consorciando a seres trevosos, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Um outro ponto que acontece bastante aqui é o ponto 7, é
terceirizar a responsabilidade de evolução, né? Então, não, eu não vou fazer nada, eu quero pedir que tudo caia na minha mão, que todos resolvam o meu problema sem a minha intervenção. Vai lá e façam, por favor. Não é assim que funciona. A gente tem o esforço nosso para combater pensamentos negativos, sentimentos negativos, emoções, ações e por aí afora. A espiritualidade ajuda demais, demais mesmo. Então a gente tem que perseverar mesmo, tá? E aí eu vou contar uma história que já aconteceu aqui. Eu estava pedindo ajuda para um problema e uma questão minha. E aí, no meio da oração, eu recebi uma bronca, assim, falando: Olha, Eduardo, nós não vamos fazer isso aqui por você. É você que tem que ter uma atitude diferente. E eu fiquei sem graça, assim, porque chegou forte, assim. Então ali foi um passo que eu dei, né, para ter mais cuidado nas atitudes para poder vencer um problema X aí. E o oitavo ponto, que não é o último, porque essa lista aqui poderia se estender como um pergaminho, é ter crenças limitantes. Crenças limitantes, né? Aí eu faço uma reflexão aqui. Quem sou eu ou quem somos nós para falar sobre crenças limitantes vivendo em um planeta prisão, onde aqui nós entramos no esquecimento, onde o nosso corpo tem grandes limites, ou nossos costumes trazem grandes limites para o nosso pensar, para o nosso agir, e a gente vem aqui falar de crenças limitantes, né? Tá todo mundo aqui aprendendo, tem a plaquinha aqui em treinamento em todos, né? Então o esforço é grande mesmo que a gente precisa fazer aqui nesse planeta para evoluir. Então, esse assunto de crença limitante, ele tem que ficar estampado na nossa cara, no sentido de quero quebrar barreiras, né? Então, esse é um ponto muito interessante. Quais são as últimas crenças limitantes que você conseguiu tirar esse véu? Comenta aqui nos comentários do vídeo, vai ser interessante. Continuando a lista, ponto número 9. Criando padrões de comportamento e esperando que outras pessoas ajam da mesma maneira. Você já encontrou alguém assim, ou você é assim, ou você já foi assim? Eu já tive, eu sou o primeiro aqui a levantar a mão, eu já tive sim expectativas grandes que pessoas fizessem coisas que eu faria na época e queria que não, olha, você precisa fazer assim porque esse daqui é uma coisa boa para você. Então, depois de bastante esforço, eu consegui trabalhar bem esse ponto 9 aí. Como é que funciona para você? Você tem dificuldade nisso? Você já resolveu? Nunca teve dificuldade? Já chegou aqui com isso resolvido? Que é possível também, né? Ponto número 10. Achar que as escrituras da sua religião estão atualizadas, são suficientes e etc. Aí pega, hein? O quanto você acredita que o livro ou os livros que explicam a sua religião, para você que é religioso ou religiosa, quanto você acredita que eles são o concurso da sua religião, que explica tudo, está atualizado, é eterno, nada mais novo pode chegar comparado ao que existe hoje. Como que funciona isso para você? Coloque nos comentários. Ponto 11. Não aceita conhecimentos novos e tem apegos ao que já está colocado para a sua religião. Por que que você acha, se você se encaixa nesse ponto, esse ponto aqui te incomoda? Como é que funciona para você? Você acha que nada mais de novo aparecerá dentro da sua religião e que ela explica todo o universo? Que é exatamente o ponto 12 também. Então a espiritualidade já trouxe a informação que se nós retirássemos a água dos oceanos e colocassem livros, isso não seria suficiente para trazer 1% do universo. Porque conhecimento é infinito, o universo é infinito e por aí vai. Como que alguns livros, milhões ou bilhões de livros, explicariam tudo, contariam todas as histórias?
Imagina esse universo baixando a água, livros para todos. E não explica 1%. Pesado, né? É pra, abrir a cabeça, né? Expansão de consciência, é isso. Também é isso, né? E o número 13 também, que é comum aí entre as 3 categorias, que é acreditar em injustiça, né? E o que é interessante, não só esse número 13 aqui, acreditar em injustiça, mas é que a gente, eu pelo menos eu me vejo em vários desses itens aqui, trabalhando menos, mais, isso aqui eu tenho bastante, isso aqui eu não tenho nada, tenho pouco, acontece, né? Não só nessa parte aqui de religiosidade, mas nos demais também. Esse vídeo aqui é uma lição de casa muito grande, né? Então é interessante a gente assistir esse vídeo e parar para refletir, falar, poxa, o quanto que isso aqui me incomoda, o quanto que pega, o quanto que eu acho que ele tá falando é besteira. Mas é besteira porque você tem certeza e tá tudo certo se você tiver, não tem problema. Ou é besteira porque me incomoda e eu não gosto que fale da minha religião, ou não gosto que toque nas minhas crenças. Qual o sentimento que gera esse vídeo? Né? Precisa parar para pensar, para analisar certinho e sentir o que eu preciso fazer. Né? É uma lição de casa muito grande para todos esse vídeo aqui. Pois bem, falando agora sobre as pessoas que são universalistas em equilíbrio, não é? Bom, conforme já foi falado aqui, item número 1, elas respeitam opiniões diferentes. Número 2, elas não tentam convencer os demais sobre as suas opiniões sobre religião. Número 3, fortalecem a sua conexão com algo maior, sabendo direcionar essa energia que elas estão emanando ali, conectando. Aliado aí ao número 4, né, que elas conseguem fazer interação e identificação dessas energias ou seres que elas estão trabalhando, né? E aqui já começa a ficar um pouco diferente, que as pessoas com essa visão universalista, elas já pensam não só no crescimento próprio, mas no plural, no coletivo, do planeta, não é? Então, um exemplo disso que a gente pode dar é quando você faz uma oração, por exemplo, que você pede, eu peço saúde, peço expansão de consciência. Eu peço para mim, peço aqui para minha casa, para o meu quarteirão, para o meu bairro, para minha cidade, para o estado, para o país, para o continente e para o planeta. Mas peraí, mas antes eu pedia só para mim, agora eu já estou tendo ideia de pedir para o planeta. Olha que interessante. E mais para frente a gente vai pedir, ou quem sabe hoje, a gente vai pedir para o universo inteiro, para esse quadrante da galáxia, para esse sistema solar. Por que não? Emanando energia mesmo, né? Ponto 6. Estar aberto à visão cósmica do que se está buscando. Então, como que funciona esse ponto aqui? Como que isso é tratado em outros planetas? Essa energia que eu estou buscando aqui, ou esse ser que eu estou aqui chamando para me ajudar, ele necessariamente é da Terra? Ele é ele é de outro planeta? Ele é da forma adâmica, humanoide? Ou ele é um felino? Ou ele tem alguma outra forma que a gente desconhece ou não está habituado a lidar com? Ponto 7, muito interessante. Entende sobre as sincronicidades do universo. Então, aquela famosa frase, nada é por acaso, isso dá muito mais do que um livro, isso, né? Só o que a gente vê por aqui, né? Imagina quem tem a visão, não vou dizer nem total, mas uma visão muito boa de sincronicidade do universo, que entende, que consegue olhar todos os eventos se encaixando, deve ser uma coisa muito linda de se ver, né? E falando um pouquinho sobre sincronicidades do universo, como é incrível, né? Essa visão, ou esse lado de manifestação mesmo, onde Deus e a espiritualidade conseguem encaixar todas as pessoas com suas atitudes nos acontecimentos mínimos mais detalhados para que tudo se encaixe, tudo aconteça na hora correta e na forma correta. Isso é maravilhoso. A gente fica pensando nisso, a gente fica um tempão ali admirando essa complexidade que o Criador nos traz, né?
Como ponto 8, os universalistas entendem também sobre ação e reação, e pode ser que não seja essa mesma nomenclatura, mas a ideia é sim que quem trabalha ou quem vive nesse lado mais universalista, sim, tem no mínimo, uma boa ideia do que é ação e reação dentro aí da faixa do equilíbrio, né? Item 9, eles entendem que as religiões, elas são apenas um caminho, uma ferramenta. Então eles conseguem beber a água de várias fontes, né? Isso é bem interessante. Não fica só em um lado, vamos chamar assim, da verdade ou uma só maneira de se viver, né? E aí eu faço uma pergunta para você. Se você é uma pessoa religiosa, você participaria de uma cerimônia, reunião, ritual, culto, missa, qualquer coisa das outras religiões que são próximas a você? Interessante isso, hein? Número 10 é bem interessante, né? Porque as pessoas universalistas, elas podem trabalhar com energias ou com seres, e quem é religioso ou desconhece uma boa parte dessas informações achariam que isso seria uma religião. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui, eu vi através da clarividência, eu recebi uma intuição de que aconteceria tal coisa que não seria correto acontecer e o meu guardião me protegeu. Quem é o seu guardião? É um Exu. Então você é da Umbanda? Né? Essa pergunta já indica bastante coisa. Então, tem as pessoas, né, que são umbandistas, candomblecistas, que trabalham, acreditam, têm fé, etc., nessa linha de Exus, que são guardiões muito importantes, muito fortes. Mas esses guardiões não vieram da Umbanda. Eles foram aqui, digamos que, apresentados pela Umbanda, mas antes da Umbanda existir, esses caras já existiam fazia muito tempo. Então, uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E o ponto 11 aqui, o último ponto elencado aqui da nossa lista, é que ele entende o universalista entende que as ações que ele teve na reencarnação passada, elas têm reflexo nessa. E que logo, as atitudes tomadas durante toda essa reencarnação, elas terão reflexo na próxima. Por isso que é importante a gente sempre se cuidar, né? Orai e vigiai. E aqui, última parte do vídeo é o universalista em desequilíbrio, né? Onde os pontos 1, 2, 3 e 4 já foram comentados anteriormente. E lembrando que eles também podem ter tendência de idolatrar seres de luz ou seres das trevas, né, por ignorância ou por maldade. Isso explicado também nos pontos 5 e 6. Ponto 7, se perder em rituais macabros, e o 8, terceirização da evolução, também a gente já comentou um pouquinho aqui nos itens anteriores desse vídeo, tá? A novidade aqui entra no ponto 9, que o universalista ele pode se perder em tantos caminhos que ele acha, porque ele está tão aberto a tanta coisa, ele pode focar um tempo no caminho A, mais um tempo no caminho B, sem concluir o caminho A. Ele vai para o caminho C ou D, porque ele gostou também, porque é muita coisa nova, e ele acaba perdendo o foco aí em toda essa abertura que ele vislumbra, tá? Ponto 10 é achar que ele possui grandes conhecimentos do universo, né? Tem um queridíssimo aí, que ele faz muitas palestras sobre espiritualidade, sobre universalismo. Ele conta que ele estava desdobrado no plano astral, estava no universo, lá no alto. E aí aquele dia ele falou, poxa, eu tô bem, tô ficando bom, eu tô conhecendo, eu respondo pergunta, eu faço, etc. E aí desdobraram ele e levaram para uma esfera superior e falaram assim, olha, você tá num nível de conhecimento bom e a gente vai aqui introduzir blocos de conhecimento na sua mente para você melhorar ainda mais. Aí ele ficou contente, né? Poxa, bate exatamente o que eu pensei hoje e tal, aquela coisa. E diz que o ego dele deu uma inflada. E aí os caras
como se fosse um passe magnético, assim, jogando informações. Ele falou que ele via ideias que ele conseguiria transformar o planeta, assim, com tecnologias, com ideias, com coisas maravilhosas. Quando eles acabavam de transmitir a informação ele não sustentava a informação no cérebro parafísico dele, ou no paracérebro. E aí ele, nossa, eu não consegui reter nada. Eles, né, a gente tá vendo aqui, vamos tentar de novo. Não conseguia. Vamos de novo. Aí falaram pra ele, olha, você não tá pronto pra isso ainda, volta daqui uns 10 mil anos aqui. E aí na volta, o mentor dele levando ele de volta pro corpo, passou-lhe o carro falando, tá vendo? Você tá se achando que conhece, que é isso e aquilo. Primeira vez que eu te levei para receber conhecimento, você não suportou. Então volta, fica pianinho e aprende a ser mais humilde. Então essa foi a lição que ele levou e ele compartilha. Até eu vi ele na internet esses dias, compartilhou essa história num podcast que ele participou. E é lição para todo mundo, né? Porque às vezes a gente começa... Nossa, agora tá ficando legal e vem alguma coisa e coloca a gente no lugar mesmo, né? Então são experiências, né? E o último ponto aqui, 11º, para os universalistas em desequilíbrio é, de novo, ir para o ponto da injustiça, né? Conforme já foi comentado também lá atrás. Então imaginem, acontece alguma coisa com a gente, é um assalto, bate um carro, perde isso, aquilo, tem algum problema, como que a gente fica, né? É nessas horas realmente que a gente vê, né, como que a gente tá. E chegando ao fim desse vídeo, a conclusão que a gente tira, o que importa pra gente é chegar num caminho de equilíbrio, né? Que a gente se sinta bem, que a gente se sinta tracionado ali, em movimento pela espiritualidade ou pelo que você acredita de melhor, né? Sempre buscando a melhoria do nosso ser. Isso é o que é o mais importante, né? Mas vale a pena a gente, mesmo assim, fazer algumas reflexões aqui, opiniões diferentes que a gente escutou nesse vídeo, para a gente poder dar uma balanceada, fazer algumas verificações, se é necessário alteração aqui em algum caminho. Então eu agradeço muito por você ter ficado até o final deste vídeo e faça seus comentários para enriquecer aqui essas informações. Muito obrigado.